49. Diz assim o texto bíblico: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces, ou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Sobre qual base você está construindo ou construiu a sua vida? Sobre qual base você construiu ou está construindo a sua família? Queridos, abaixo de Jesus Cristo, que é o nosso Rei, nosso Senhor e o nosso Salvador, a família é a maior dádiva de Deus. É verdade que entre o ideal de Deus, da palavra de Deus, e o real que nós vemos nas famílias hoje, existe uma grande lacuna, um grande tamanho. Eu visitei uns anos atrás um senhor no hospital, a pedido de alguém da igreja, e esse senhor, o qual não conhecia, ele havia tido um derrame. Então, e o derrame foi severo, ele não falava, ele estava sobre a cama, todo trêmulo, com a boca torta, a língua para fora, os pés encolhidos, as mãos encolhidas, e numa situação extremamente deplorável, 100% nas mãos de outras pessoas. E eu, quando fui visitá-lo, havia uma senhora ao lado dele, e não idosa, mas também não jovem, e eu perguntei: você é parente deste senhor? Ela disse: não, eu sou namorada do sobrinho dele. E eu perguntei: mas e a família dele? Ele não tem família, ele não se casou, ele não tem filhos. Eu falei: meu Deus, eu já tinha as duas meninas, fiquei com vontade de ter mais umas 4 ou 5, para que no final da minha vida eu esteja rodeado, sendo cuidado por aqueles que são meus filhos. Pelo menos com a graça de Deus eu espero isso. O ser humano é o único animal que, se nascer e não for cuidado ou alimentado, ele morre. Deus nos criou para viver em família. Família pode ser bênção, e aliás a Bíblia diz que família é bênção. Filhos são um presente dado por Deus, herança do Senhor. Mas família pode ser também uma maldição. Família pode ser a raiz de todos os males, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a família pode ser uma maldição, pode ser uma fonte de trauma, pode ser uma fonte de sofrimento, uma fonte de angústia. Quantas pessoas hoje não vivem uma vida equilibrada emocionalmente por conta do background familiar que tiveram na sua infância ou na adolescência. Como na história dos 3 porquinhos, existe um preço a ser pago ou a pagar para nós termos segurança, queridos. Segurança. A casa do porquinho preguiçoso ruiu. A casa do porquinho romântico caiu. Somente a casa do porquinho trabalhador resistiu ao sopro do lobo mau. Não dá para pegarmos caminhos mais fáceis em relação à nossa família. Você vê
alguma semelhança entre o texto lido e o vídeo que nós apresentamos? O homem cavou, diz a Bíblia, ele abriu uma profunda vala até chegar na rocha. Aquele homem tirou carrinhos e carrinhos de areia, deve ter dado muito trabalho, demorou, ele suou, mas quando chegou na rocha, ele colocou ali o alicerce da sua construção. O outro, esperto, preguiçoso, querendo levar vantagem, achando que sendo mais rápido ia ser melhor, ganhando tempo, afinal tempo é dinheiro na nossa sociedade pragmática, ele construiu a sua casa sobre a areia, ele não teve a capacidade, a paciência, a perseverança, o trabalho de cavar e arrancar toda aquela areia. Mas diz a Bíblia que quando veio a enchente, e lá na Palestina, nós sabemos, era uma terra seca, arenosa, quando veio aquelas chuvas fortes, ela vem trazendo lama e areia, e ela enche o rio e o leito do rio, e ela vai levando tudo que encontra pela frente, e a casa caiu, O que significa a casa, queridos, no texto bíblico? Significa a nossa existência, significa a nossa vida, mas pode significar também família, porque família e vida tem tudo muito a ver, está muito próximo, está muito relacionado, entrelaçado. Então, onde nós estamos construindo a nossa vida? Onde estamos alicerçando as bases do nosso casamento e da nossa família? Você deve fundamentar a sua vida, a sua existência sobre a rocha. E quem é a rocha? O texto bíblico nos diz o seguinte: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é a rocha? Jesus Cristo é a rocha da nossa vida. Onde está o fundamento da tua vida, meu irmão e minha irmã? Se o fundamento da tua vida não for Jesus Cristo, a tua casa vai cair. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro livro ao último livro da Bíblia, a palavra de Deus tenta mostrar ao ser humano a sua limitação, a sua impotência, a sua incompetência, a sua falibilidade, o seu pecado, a sua insuficiência, o seu pequeno tamanho. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está tentando dizer isso para nós, para que de alguma forma o ser humano apoie, o ser humano fundamente a sua vida, não em si e nas coisas, mas no eterno, no Todo-Poderoso. Perceba o esforço da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, tentando fazer isto conosco. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, eu já disse, acho que o ano passado, não, acho que uns 2 anos atrás. Daqui a 100 anos, você ainda existirá? Muito provavelmente não. As crianças já saíram, só tem adolescentes e adultos aqui, que os nossos adolescentes ali, a menor ou o menor tenha 12 anos, não creio que vai viver 112 anos. Agora, do ponto de vista social, daqui a 100 anos, que diferença fará se você foi rico ou se você foi pobre,
Daqui a 100 anos, que diferença vai fazer se você teve a sua tão sonhada casa própria, se teve 3, 4, 5 casas de aluguéis, morou num condomínio fechado, morou na periferia? Que diferença isso fará? Que diferença fará se você teve o 3º grau, teve 1, 2, 3 faculdades, pós-graduação, doutorado, mestrado, fez uma graduação no exterior, ou se você viveu e sobreviveu semi-analfabeto ou com a 4ª série? Que diferença vai fazer daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos, qual será a diferença se você morreu com 50, com 10, com 95? Que diferença fará daqui a 100 anos? Que diferença fará se você viajou o mundo ou não viajou, ou se tão somente você conseguiu viajar dentro do estado de São Paulo, no máximo as praias paulistas, não conheceu o Rio de Janeiro, não conheceu o Nordeste, não conheceu a Disney? Que diferença vai fazer daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos, que diferença fará qual o teu pedigree, ou seja, qual a tua família, se tem um sobrenome famoso, ou se é Silva, ou se é Santos, ou se é um nome comum? Que diferença isso fará daqui a 100 anos? Quem lembrará de você daqui a 100 anos? Quem lembrará de mim daqui a 100 anos? Você sabe quem foi o sujeito que dá nome para a sua rua? Começa por aí. Acho que 90% aqui não deve saber. Eu sei porque o Baldino do Amaral remete à fundação lá, né? Cruzeiro do Sul, então, um jornalista, enfim, mas também não faz muita diferença saber isso. Uma pessoa ilustre, com certeza. Do ponto de vista religioso, daqui a 100 anos, não importa a denominação que você pertenceu, se foi da primeira IPI, se foi da 11ª IPI, se foi da Assembleia, se foi da Batista, se foi da sei lá, qualquer nome aí das milhares de denominações que existem em nosso país. Daqui a 100 anos, não importa se você foi abençoado, se você teve um grande testemunho para contar, ou não teve um grande testemunho, se foi liberto de um grande vício, se foi curado de uma doença incurável, afinal você foi curado, mas morreu, voltou a morrer como Lázaro. Se você teve paz na família, se teve um casamento 100%, nota 10, nota 1000, nota 8, meia boca, insuficiente, um casamento ruim, daqui a 100 anos, tudo já terá passado. Tudo já terá passado. Só uma coisa importa daqui a 100 anos. Uma coisa importa daqui a 100 anos. Se Cristo foi o teu Senhor e se Cristo foi o teu Salvador. Queridos, isto é tremendo. Por quê? Porque todas as coisas são passageiras. Nada, absolutamente nada nós levaremos nesta vida. Por isso, quando nós falamos de finanças, e agora nós estamos com um curso aqui na Escola Bíblica Dominical, finanças pessoais, nós não levaremos, né? O avarento não usufrui de toda a riqueza que Deus lhe dá, porque ele se agarra nos bens e nas coisas, ele não vive a sua vida na plenitude. Somente uma coisa fará diferença na sua vida: a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero repetir o texto que nós acabamos de ler em Atos. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, pelo qual importa que tenhamos a vida eterna. E a vida que nós vivemos aqui de 70, 80, 90, máximo 100 anos, nem se compara, amados, à eternidade. É um grãozinho de areia na beira da praia, a vida que nós vivemos aqui. E se Jesus Cristo é o teu Senhor e teu Salvador, aleluia! Você receberá um sonoro
e maravilhoso: vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia! Essas serão as maiores e mais doces palavras que um ser humano ouvirá em toda a sua existência. Vinde bendito de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor, venha fazer parte. O sofrimento ficou para trás, a angústia, a aflição, a doença, o câncer, tudo foi vencido, a morte. Entre e experimente. Você que é bendito, você é bem-vindo aqui. Você é meu filho, comprado pelo sangue do Cordeiro, do meu Filho Jesus Cristo. Sobre o que você tem construído a sua vida? Sobre quem você tem construído a sua vida? Os jovens estão aqui hoje, né? Nós temos um culto separado lá, nós chamamos de subsolo. Os adolescentes ficam lá, mas hoje estão aqui, estão todos lá em cima, na panelinha ali, no grupinho deles. O jovem acredita muito na sua força. O jovem, ele se deslumbra com a vida. O jovem tem facilidade de eleger falsos deuses, na força do seu braço, na força da sua afeição, da sua formosura. O jovem se ilude, achando que ele é um semideus, que ele é um grande vencedor. Depois, quando fica mais maduro, ele vê que ele bate no muro, né? E vê que as coisas não são bem assim. Nós não somos super-heróis, não somos super-heróis. E o jovem se vislumbra com o sexo, com a profissão, com o dinheiro, com a sua carreira promissora. O homem masculino, com a sua síndrome de Adão, que vem lá do nosso primeiro pai, ele quer ser como Deus, ele quer ser um Deus, e ele trabalha feito louco, ele vende a sua alma ao trabalho, às vezes sem saber, ele vende a sua alma ao trabalho. Ele quer ser maior que o outro, ele quer ser reconhecido, ele quer ser elogiado, ele quer montar ao redor de si um castelo para ser exaltado, para ser engrandecido e ser louvado pelos outros homens. A mulher, muitas vezes tenho falado isso aqui, elege para si o Deus da beleza, a beleza como um Deus. E a mulher faz tudo ao máximo para tirar o máximo desse Deus chamado beleza. E de fato ela consegue muitas coisas através da sua beleza, por um tempo, mas tudo passa. E nada, e absolutamente nada nos preenche a ponto de termos uma satisfação interior, na alma, espiritual. Nada nos preenche além de Jesus. Quero dizer nesta noite que a alma humana, ela é insaciável. Nada que é humano ou nada que é material pode sossegar, pode preencher, pode trazer serenidade à alma humana. Nada do que é material, nada do que é humano. Santo Agostinho escreveu no seu livro Confissões, ele diz assim: criaste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma não achará descanso enquanto não repousar em ti. E ele sabia do que ele estava falando, porque Agostinho era um catedrático, era um professor, ele era um erudito, um intelectual que discutia questões profundas da vida e da filosofia. Um homem mergulhado no sexo, nos bordéis da sua época. Sua mãe era crente, chamava-se Mônica, orava por ele, morreu sem ver o seu filho convertido, mas Deus tinha um plano na vida de Agostinho, e com laços de amor e ternura, chamou Agostinho e disse: vem, você é eleito, você é escolhido, você é meu. Então
Agostinho escreve esse livro dessa grossura chamado Confissões, dizendo tudo aquilo que ele viveu e naquilo que ele confiava era vão, porque agora ele havia encontrado a rocha que preencheu o seu coração, que as mulheres não preencheram, que a filosofia, o conhecimento, que a estima dos homens não havia preenchido. Se você é jovem e está aqui nesta noite me ouvindo, você tem a oportunidade de não sofrer como muitos sofrem, achando que você é alguma coisa. Você pode poupar muito do seu sofrimento se agora, na sua juventude, você fundamentar a sua vida na rocha que é Jesus. Eu tive esse prazer, aos 17 anos, declarar perante a igreja que a minha rocha era Cristo. Não precisei ir para a faculdade, quebrar a cara, sofrer para Deus me trazer de volta, me tornar quase um ateu, um descrente. Não precisei. Cristo me alcançou antes. Não passei por essa decepção, graças a Deus. E você que já é maduro, que já reconheceu que esses falsos deuses não preenchem a sua vida, hoje é tempo de você firmar um compromisso com Jesus Cristo, se ainda você não fez. Jesus disse assim: se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por amor a mim, vai ganhá-la. Jesus está dizendo o seguinte: Ele não está falando da vida biológica, Ele está falando da vida existencial. Ele está dizendo assim: se você quiser salvar a sua existência, acumulando coisas, sendo um garanhão, sendo uma mulher bonita, sendo um rico empresário, se cercando de pessoas, tendo poder e glória, se você quiser salvar a sua existência, você vai perder, você vai patinar a vida inteira. Mas se você renunciar a estas glórias por amor de mim, você vai ter a vida verdadeira, aqui e lá na eternidade. Então fundamente a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo, a pedra angular. E queridos, para fundamentar a nossa vida na rocha, nós temos de fazer duas coisas: ouvi-lo e obedecê-lo. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre isso. No versículo 47, Jesus disse que o homem que constrói a sua casa na rocha é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Uma sequência lógica: ouvir e praticar, obedecer. Quando nós ouvimos, nós podemos obedecer, temos condições, mas quando não ouvimos, jamais obedeceremos. Então, primeiramente, ouvir, todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei que é semelhante àquele homem que construiu a sua casa na rocha. Então o primeiro passo é ouvir. É preciso querer ouvir. Por incrível que pareça, tem pessoas que não querem ouvir, para não se comprometer, para não conhecer a verdade, para não ser réu da palavra ou da verdade. As pessoas se eximem de conhecer a palavra de Deus. Elas não conhecem, não querem conhecer, porque temem se comprometer ou ter de se comprometer com ela. Agora nós que estamos aqui, com certeza nós ouvimos a palavra, nós já estamos querendo ouvir a palavra, porque estamos aqui nesta noite, nesta casa de oração, dentre outras possibilidades, estamos aqui. Então o primeiro passo você já deu. Porém, meu querido, quero dizer uma coisa com muito amor e muito carinho:
você precisa ir além. Estar aqui dominicalmente é importantíssimo. Nossa, que palavra abençoada que nós tivemos hoje pela manhã. Uma palavra inteligente, pastor Áureo. Quem esteve aqui nesta manhã foi edificado. Que bênção. Quem não ouviu a pregação, procure no YouTube. Amanhã, tardinha, já na terça-feira, já estará no YouTube. Palavra da manhã do pastor Áureo, relacionando a nossa vida com o acontecimento do prédio que caiu esta semana. Mas você precisa ir além de estar aqui. É muito pouco, queridos, esse momento de palavra, de ouvido, de ouvir. Eu tenho ficado espantado, porque no passado eu tinha um certo orgulho de ser presbiteriano, porque o presbiteriano era aquele que conhecia a Bíblia, era uma pessoa esclarecida e que conhecia a Bíblia. Hoje nós podemos ser esclarecidos, mas o conteúdo bíblico está deixando muito a desejar, muito a desejar. Nós precisamos retomar aquele amor, aquela paixão, aquela alegria, aquele orgulho santo de conhecermos a Bíblia, de nós sabermos o conteúdo da Bíblia, as histórias bíblicas, as principais personagens bíblicas, os livros, os versículos. Para ouvirmos a Jesus é necessário levarmos a sério a sua palavra. E a sua palavra, ela não se dá tão somente no domingo à noite, mas é durante a semana. Ela faz parte do nosso dia a dia, ela é a nossa guia. Então eu repito, o que disse há alguns dias atrás: a minha vida tem sido balizada não por profecias ou revelações. Já aconteceu algumas vezes na minha vida isso, mas a minha vida diária não se fundamenta nas revelações e nas profecias, ela se fundamenta na palavra revelada de Jesus Cristo, o Evangelho. E para isso eu preciso manusear, preciso ler, preciso conhecer. Ela tem sido a minha lâmpada, a minha guia, a minha regra de fé e de prática, e eu posso dizer, eu tenho sido grandemente abençoado por Deus. Tenho uma família abençoada, tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho satisfação, eu tenho provisão na minha vida, tenho paz espiritual, porque a palavra faz parte da minha vida. Então desenvolva a leitura, desenvolva a prática, esse dia a dia com a oração, com a palavra. Tenha disciplina. E a outra maneira de ouvir a Jesus é mediante o silêncio e a oração. É o tempo que nós separamos para Jesus, é o tempo que nós reservamos para estar com Jesus, é o tempo onde a esposa, o esposo, o filho, o celular, a internet não nos interfere. Todo cristão que ama Jesus tem esse tempo particular, que nós chamamos de quarto secreto com Ele. É ali que nós nutrimos a nossa alma, que reabastecemos o nosso espírito, e que Ele sopra na nossa mente a direção que nós precisamos. Quando nós silenciamos o nosso coração, a nossa alma, não falamos, mas deixamos Ele falar, Ele sussurra a solução da nossa angústia, da nossa necessidade ao nosso coração. Jesus disse para Marta: a sua irmã Maria escolheu o prato principal, e eu não vou tirar dela. Ela está aos meus pés, me ouvindo, e ela não vai te ajudar, porque ela escolheu a melhor parte. Você pratica isso? Em segundo lugar, conhecer a Cristo e conhecer a sua vontade é o primeiro passo para construirmos a nossa casa na rocha, mas não é suficiente. O segundo passo é a obediência. Você deve se lembrar do jovem rico, rapidamente. Jesus, ele disse assim: que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: você
conhece os mandamentos. Puxa, desde a minha juventude, ele já não era tão jovem, né? Ele já era um homem formado, não era jovem rico, era um homem rico. Puxa, então você conhece, ótimo, então largue tudo que você tem, venha e siga-me. Aquele homem triste, cabisbaixo, deu meia volta e foi embora. Queridos, não basta conhecer, nós temos de obedecer. Ele negligenciou o primeiro e o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele não teve coração para abandonar tudo e seguir a Cristo. Um outro exemplo de conhecimento sem obediência é dos fariseus. Os fariseus sabiam de cor a lei de Moisés, de cor, aos 12 anos o menino já sabia o Pentateuco completo. Que capacidade! Mas eles não obedeciam. Jesus o chamou de ouvintes, mas não de praticantes. Eles foram taxados por Jesus de sepulcros caiados. No Antigo Testamento nós temos um outro exemplo também do primeiro rei de Israel, Saul, homem notável entre os homens daquela época, conhecedor também da palavra de Deus, das leis de Deus, mas desobediente, teimoso. A sua vida foi dando para trás, dando para trás, dando para trás, até a sua morte. Que tragédia, conhecer e não obedecer. Deixa eu dizer uma coisa com muito amor: Jesus te ama, amém? Jesus te ama incondicionalmente. Ele morreu por você, não tenha dúvidas disso. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu pelos maus, pelos pecadores. Só, meu amado, que ao mesmo tempo Jesus disse assim: eu te amo incondicionalmente, mas vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O homem rico deu as costas e foi embora. Jesus, diz a Bíblia, num dos evangelhos apenas, que Jesus o amou, mas ele foi embora. Queridos, obedecer a Cristo é condição primordial para construirmos a nossa família, a nossa existência, a nossa vida na rocha. Muito mais do que frequentar a igreja, muito mais do que ter conhecimento bíblico, mais do que possuir cargos na igreja, mais do que fazer qualquer caridade. Jesus se agrada da tua obediência. Obediência. A desobediência que supostamente nos transparece vantajosa num primeiro momento, se revela depois a nossa própria ruína, a nossa ruína. Já aquele que é obediente, a Bíblia está recheada de promessas, como a do Salmo 1, diz assim: ele será como árvore plantada junto a correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto faz será bem sucedido. Quer uma vida bem sucedida? Quer filhos bem sucedidos, abençoados? Quer ter uma vida serena, com segurança espiritual? Obediência. Não existe outro caminho, amados. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem tanto prazer em holocausto ou rituais religiosos, quanto que se obedeça a sua palavra. Nesta semana que passou, a minha filha Fernanda, ela precisava ler um livro para a prova que vai ter agora, nesta semana que entra, e o livro tinha 187 páginas. Aí eu achei um PDF
e pela internet ela leu o livro. E aí ela estava acelerando a leitura do livro para poder brincar. Ela queria ler o livro e depois brincar. E eu disse para ela: filha, você estava na página 47, agora depois de meia hora está na 90 e pouco já. Filha, você pode enganar o papai, mas Deus você não engana. Quem vai ter prejuízo é você. Na hora que chegar na hora da prova, quem vai ter prejuízo é você. Não faça isso. Você quer ser feliz? Eu sei que você quer, todos nós queremos, é o que mais queremos. Mas o padrão verdadeiro para você ser feliz, e aqui eu quero dizer que não existe felicidade completa só na eternidade. Você precisa construir a sua casa na rocha e não na areia. A areia é tudo aquilo que nos ilude para tirar o nosso foco de Cristo, que é a rocha. Todas as coisas passam, sucumbem, murcham, morrem, menos a palavra de Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você quer ter satisfação, verdadeira paz, alegria? Você quer que os seus sonhos sejam substancialmente realizados? Construa a sua vida em Cristo, na rocha, na sua palavra. Enquanto você continuar confiando na força do seu braço, da sua competência, do seu histórico, dos seus bens, no seu conhecimento, nas pessoas que cercam você, o seu castelo estará sobre a areia, ou será um castelo de areia. Você precisa renunciar urgentemente a esta suposta segurança. Sabe por quê, queridos? Tudo isso é palha. Tudo isso, quando é colocado sob prova, sob provação, no fogo, na angústia, na aflição, queima, não sobra nada, implode, desaba. Você quer estabilidade familiar? Só em Cristo, só em Cristo. Hoje eu quero desafiar você a tomar uma decisão por Jesus Cristo. Em toda a igreja, não somente nessa, existem pessoas em cima do muro, e sempre existirá. Quando Jesus pregou, havia 3 grupos: os que rejeitavam e queriam matar Jesus, os que não falavam nem sim nem não, e os que diziam sim, eu quero segui-lo. E aqui nessa noite tem pessoas que já falaram: eu sou de Cristo e quero seguir a Cristo, e minha vida está em Cristo, Ele é a minha rocha. Mas tem aqueles que estão em cima do muro ainda. E eu quero convidar você nessa noite a descer do teu pedestal, da tua autossuficiência, da tua religiosidade, do teu orgulho, da tua prepotência, e dar um passo em direção a Jesus. É um dia de você decidir servir a Cristo e não a você mesmo, o seu ego e aos seus pecados. Hoje é dia de decidir seguir somente um só Senhor, Jesus, e não o dinheiro, Jesus e não a tua carreira, Jesus e não o teu cônjuge, Jesus e não o sexo, Jesus e não o vício, Jesus e não o pecado. Saia da areia, venha para a rocha. Este é o convite que não o pastor Fernando te faz, mas aquele que a própria rocha está fazendo para você nessa noite. Vinde a mim, fundamente a sua vida na rocha, entregue sua vida a Ele.